Você já se perguntou por que algumas dores parecem silenciosas demais para serem vistas, mas barulhentas demais para serem ignoradas dentro do coração? Você já sentiu que existe um chamado escondido exatamente no lugar da sua maior frustração? Há perguntas que atravessam gerações. Perguntas que nenhuma resposta rápida resolve. Perguntas que só Deus ousa responder no tempo certo. E hoje você está diante de uma delas. Existe uma luz que nasce no ventre da espera. Uma luz que não vem da ausência de dor, mas da coragem de permanecer. A maternidade, em muitos momentos, não começa no berço, mas no joelho dobrado, no coração quebrantado, no choro que ninguém vê. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque, de alguma forma, essa história é também a sua história. Uma história de espera, de pressão, de olhares que julgam, de perguntas que machucam, de sonhos que parecem adiados. A Bíblia guarda verdades que não gritam, mas sussurram a alma cansada. Verdades que não foram escritas apenas para o passado, mas para você. Agora, hoje, você vai caminhar por histórias de mulheres que enfrentaram o peso do impossível, o silêncio de Deus e ainda assim descobriram que o céu nunca esteve ausente. Há segredos espirituais escondidos em lágrimas maternas. Há revelações profundas nas orações que parecem não passar do teto, e você está prestes a enxergar isso. Você talvez carregue a culpa de não ser a mãe que idealizou. Talvez carregue o medo de nunca ser. Talvez carregue a dor de comparações, de cobranças, de expectativas impostas por uma sociedade que não vê o seu interior. Mas existe um Deus que vê, um Deus que escuta, um Deus que transforma esterilidade em propósito e espera em legado. Permaneça. Não se apresse. Há algo sendo revelado, passo a passo. Cada palavra aqui foi pensada para tocar exatamente onde você precisa ser tocada. Se esta mensagem ressoar em você, faça dela um ato de fé silencioso. Permaneça até o final. Se sentir que seu coração foi alcançado, deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que ecoa. E se desejar caminhar mais fundo, inscreva-se, como quem decide continuar uma jornada espiritual, não um canal. Antes de avançarmos, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem ora sem voz. Uma palavra que represente sua espera. Isso não é exposição, é entrega a histórias bíblicas que começam assim, e a próxima pode ser a sua. Você precisa compreender o cenário antes de compreender a dor. A história de Ana nasce em um tempo de instabilidade profunda. Israel vive um período frágil, marcado pela transição entre juízes e reis. Um tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Espiritualmente, a nação estava desorientada, politicamente vulnerável, moralmente dividida. A fé existia, mas estava misturada com costumes, pressões culturais e práticas que feriam o coração de Deus. O sacerdócio havia se tornado mecânico. A adoração continuava, mas o discernimento espiritual estava enfraquecido. O templo ainda estava de pé, porém a sensibilidade à voz de Deus estava quase adormecida. As famílias refletiam esse caos coletivo. Lares divididos, rivalidades internas, estruturas familiares tensionadas por expectativas sociais e pela busca de aceitação. A maternidade, nesse contexto, não era apenas um desejo pessoal, era um símbolo de honra, continuidade e valor social. Ser mulher em Israel significava carregar expectativas pesadas. Ser esposa significava gerar filhos. Ser mãe significava ter voz.
A infertilidade não era vista apenas como uma condição, mas como um sinal de vergonha pública, ainda que isso não viesse de Deus. E é nesse ambiente que você encontra Ana, um ambiente que se parece mais com a sua realidade do que você imagina. Um mundo onde as pessoas continuam seguindo rituais, mas os corações estão cansados. Onde a fé ainda é proclamada, mas a esperança parece frágil. O povo vivia sob ameaças constantes. Inimigos externos pressionavam as fronteiras. Inimigos internos corroíam a identidade espiritual da nação. As famílias tentavam sobreviver emocionalmente, em meio à comparação, à dor silenciosa e à competição por valor. O lar, que deveria ser lugar de refúgio, muitas vezes se tornava o espaço onde as feridas mais profundas eram abertas. Talvez você reconheça esse cenário. Talvez sua casa não esteja em guerra física, mas exista uma batalha emocional constante. Talvez você viva em uma sociedade que ainda mede o valor da mulher por resultados visíveis, por desempenho, por conquistas aparentes. Talvez sua fé esteja viva, mas cansada. Talvez você continue indo ao templo, continue orando, continue acreditando, mas com um coração ferido por perguntas sem resposta. Esse contexto não é apenas histórico, ele é humano, ele é atual. Ele explica por que a dor de Ana não é isolada e por que a sua também não é. Deus permite que você veja o caos não para se desesperar, mas para entender que Ele age justamente quando tudo parece à beira do colapso. Quando as estruturas falham, Deus começa algo novo no silêncio. Enquanto você ouve, transforme este momento em um gesto simples de fé. Permaneça atenta, respire fundo. Se algo aqui reflete sua vida, escreva nos comentários uma frase curta, como quem reconhece: Deus conhece meu contexto. Não é para os outros, é entre você e Ele. E permaneça, porque a história está apenas começando. Agora, aproxime-se de Ana como quem se aproxima de um espelho espiritual. Não veja apenas uma personagem antiga, veja uma mulher real, com emoções reais, vivendo conflitos que atravessam o tempo e chegam até você. Ana não é apresentada pela Bíblia como alguém poderosa aos olhos humanos. Ela é apresentada pela sua dor. Uma dor silenciosa, persistente, que não encontra palavras suficientes para ser explicada. Você precisa imaginar o peso diário que Ana carregava. Ela tinha fé, mas também tinha medo. Ela amava a Deus, mas não entendia o silêncio dele. Ela participava das festas, dos rituais, das viagens ao templo, mas levava consigo um vazio que ninguém parecia notar. Ana vivia sob constante comparação. Penina, a outra esposa de Eucana, tinha filhos, muitos, e fazia questão de lembrar Ana disso. Não era apenas a ausência de filhos que doía, era a provocação, era o olhar, era a palavra mal colocada, era a ferida aberta repetidas vezes. Você conhece esse tipo de dor, aquela que não vem apenas da situação em si, mas da forma como os outros lidam com ela, aquela sensação de inadequação que se instala quando o que você mais deseja parece ser fácil para todos, menos para você. Ana chorava, Ana jejuava, Ana se calava e ainda assim permanecia. Sua fé não era forte porque ela não sentia dor. Sua fé estava em construção exatamente porque ela sentia tudo com intensidade. Ana vivia um conflito interno profundo entre continuar acreditando ou desistir de esperar, entre aceitar a realidade ou clamar por mudança, entre sorrir em público e desmoronar em silêncio. Talvez você também viva assim, cumprindo papéis,
mantendo aparências, sendo forte para todos, mas frágil diante de Deus. Ana não tinha respostas prontas. Ela tinha um coração quebrantado, e isso, aos olhos de Deus, era precioso. A Bíblia diz que Ana era amargurada de espírito. Essa expressão não fala de rebeldia, mas de profundidade emocional. Ela não era superficial em sua fé. Ela não fazia orações vazias. Ela levava a Deus aquilo que doía de verdade. Sua humanidade não a afastou de Deus. Foi justamente ela que a levou mais perto. Você não precisa esconder suas contradições para ser ouvida por Deus. Você não precisa fingir força quando está cansada. Ana nos ensina que a fé verdadeira não ignora a dor. Ela a apresenta diante do altar, e talvez este seja o ponto em que sua história e a dela se encontram. Se essa descrição toca você, faça um gesto simples. Deixe seu like como sinal silencioso de que você reconhece essa dor e essa fé em construção e, se sentir segurança, escreva nos comentários algo que represente sua luta atual. Não como exposição, mas como entrega. Permaneça, porque o momento mais delicado da história está se aproximando. Há um ponto na caminhada em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em clamor. Ana chega a esse ponto no templo, não em um lugar secreto, não em um cenário extraordinário, mas no espaço comum da adoração. É ali que algo invisível acontece. Ana se coloca diante de Deus sem reservas. Seus lábios se movem, mas sua voz não é ouvida. Seu coração, porém, grita. Ela não apresenta argumentos, ela apresenta lágrimas, e isso muda tudo. Você precisa perceber a profundidade desse momento. Não há música, não há espetáculo, não há multidão ao redor apoiando. Há apenas uma mulher, um Deus e uma entrega absoluta. Ana faz um voto que nasce da intimidade, não da barganha. Ela reconhece que a vida que deseja gerar não pertence a ela, mas ao próprio Deus. Nesse instante, o céu se inclina, não com trovões visíveis, mas com atenção plena. O sacerdote, Eli, limitado em sua percepção humana, confunde oração profunda com embriaguez. Isso revela algo importante. Nem sempre quem observa de fora entende o que Deus está fazendo dentro de você. O chamado divino muitas vezes acontece sob incompreensão, mas Deus não se confunde. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém escuta. Ana responde com mansidão. Ela não se defende com orgulho. Ela explica com verdade. E então algo muda. Não no ventre, ainda, mas no rosto. A Bíblia diz que Ana se retirou, e seu semblante já não era mais o mesmo. Antes mesmo do milagre visível, o chamado de Deus traz paz. Antes da resposta concreta, há consolo. Antes da transformação externa, há restauração interna. Talvez você esteja esperando uma resposta objetiva, um sinal claro, uma mudança imediata. Mas Deus, muitas vezes, começa mudando o seu interior. O chamado divino não é sempre um evento grandioso. Às vezes, é um sussurro que acalma o coração cansado, uma certeza suave de que você foi ouvida. Se você sente que este momento fala com você, transforme isso em um gesto íntimo. Feche os olhos por alguns segundos. Apresente a Deus aquilo que você nunca conseguiu verbalizar completamente. E permaneça, não apresse a resposta. Se desejar, escreva nos comentários uma frase curta, como quem reconhece: Deus ouviu minha oração. Isso não é exposição, é fé em movimento.
Quando Deus acolhe a oração de Ana, Ele não apenas promete um filho, Ele confia a ela uma missão. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O pedido atendido vem acompanhado de uma entrega exigida. Ana não recebe apenas o que deseja, ela recebe uma responsabilidade que dói. Deus pede aquilo que qualquer mãe teria dificuldade em oferecer. Deus pede o filho de volta. Você precisa sentir o peso disso. Para Ana, não se tratava apenas de gerar uma criança. Tratava-se de entregar ao Senhor aquilo que ela mais amou, aquilo que nasceu da sua maior dor. Samuel não seria apenas um filho amado. Ele seria separado para Deus, consagrado, destinado a um propósito maior do que o conforto do lar. A missão parecia impossível porque tocava no ponto mais sensível do coração humano, o apego. Ana sabia o que isso significava. Ela sabia que, ao cumprir seu voto, teria que abrir mão da presença diária do filho, abrir mão dos cuidados constantes, abrir mão da imagem social da maternidade plena. Ela sabia que seria julgada, questionada, talvez incompreendida. Mas a missão de Deus nunca vem dissociada do custo emocional. Obedecer, muitas vezes, dói mais do que esperar. Você também conhece esse tipo de chamado. Quando Deus pede algo que não parece lógico. Quando Ele toca exatamente naquilo que você mais deseja proteger. Quando a obediência exige renúncia. A missão impossível não é impossível porque Deus falha. Ela parece impossível porque expõe nossas limitações humanas. Ana enfrenta o silêncio dos outros, o peso da expectativa e a solidão de uma decisão que ninguém mais poderia tomar por ela. Mesmo assim, Ana permanece fiel. Ela não volta atrás. Ela não negocia o voto. Ela não transforma a promessa em conveniência. Ela escolhe confiar, e essa confiança não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que Deus é digno do que ela entrega. A rejeição dos homens não a paralisa. O custo emocional não a impede. A solidão não a destrói, porque a missão vem do Senhor. Talvez você esteja diante de uma missão que parece pesada demais. Talvez Deus esteja te chamando a confiar em áreas onde você gostaria de ter controle. Se isso ressoa em você, faça um gesto simples e profundo. Deixe seu like como sinal de que você escolhe confiar, mesmo quando é difícil. Escreva nos comentários uma palavra curta, como quem diz, em silêncio, eu confio. Permaneça, porque a obediência sempre antecede a revelação. O milagre começa a se mover, mas não sem dor. Ana concebe o ventre que antes era vazio. Agora carrega promessa. E, ainda assim, o caminho não se torna fácil. As primeiras ações de fé trazem consigo as primeiras tensões humanas. A alegria da gestação convive com o medo do futuro. O amor que cresce no ventre já nasce acompanhado da consciência da entrega que virá. Você precisa perceber que o cumprimento da promessa não elimina o sofrimento. Ele o transforma. Ana amamenta Samuel, sabendo que cada dia a aproxima do momento da separação. Cada gesto de cuidado carrega um fio de despedida. Cada sorriso do filho traz consigo uma lágrima contida. A fé verdadeira não anestesia o coração, ela o amadurece. As vozes ao redor não cessam. Há quem questione, há quem não entenda, há quem julgue o voto feito, há quem ache exagero entregar um filho ao serviço do templo. Ana poderia desistir, poderia racionalizar, poderia atrasar a promessa, mas ela escolhe agir conforme aquilo que prometeu a Deus. E isso
exige força interior. Você conhece essas dores iniciais quando decide obedecer e, ao invés de aplausos, recebe silêncio. Quando escolhe permanecer fiel e encontra cansaço. Quando a esperança começa a se cumprir, mas o coração ainda treme. Ana chora, sim. A Bíblia não romantiza sua jornada. Há lágrimas, há noites longas, há momentos de desânimo, mas não há recuo. As primeiras dores da obediência revelam quem governa o coração. Ana ensina que a fidelidade não é feita de grandes gestos públicos, mas de pequenas decisões diárias. Continuar quando dói, cuidar, mesmo sabendo que terá que entregar, confiar mesmo sem garantias humanas. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. A promessa já começou, mas o peso emocional parece grande demais. Se isso é você, receba consolo. Deus vê cada lágrima silenciosa. Deus conta cada renúncia escondida. Faça deste momento um gesto íntimo. Permaneça em silêncio por alguns segundos, como quem entrega o cansaço. Se desejar, escreva nos comentários: Deus sustenta e siga comigo, porque ainda há revelações que precisam ser compreendidas. Agora é preciso olhar para essa história com olhos espirituais mais atentos. Atentos. A Bíblia não registra a trajetória de Ana apenas para emocionar. Ela registra para ensinar. Cada detalhe carrega um princípio eterno. A esterilidade de Ana não era punição, era cenário. Um cenário onde Deus revelaria que a vida não nasce apenas de condições favoráveis, mas da soberania divina. A Escritura afirma que o Senhor é quem fecha e quem abre o ventre. Isso não fala de crueldade, mas de governo. Em 1 Samuel, você aprende que Deus trabalha fora da lógica humana. Enquanto a sociedade via valor apenas na fertilidade, Deus via profundidade no coração quebrantado. Ana não foi escolhida porque sofreu, mas porque se rendeu. Seu clamor não foi manipulação emocional, foi adoração verdadeira. A Bíblia revela que Deus se aproxima dos que têm o espírito contrito. O que parecia fraqueza era, na verdade, solo fértil para o agir divino. Samuel nasce como resposta, mas também como símbolo. Seu nome significa ouvido por Deus. Isso revela algo poderoso. Toda vez que Ana chamava o filho, ela se lembrava de que Deus escuta. Isso também é para você. Existem marcas que Deus permite para que você nunca se esqueça de quem Ele. A maternidade, na Bíblia, frequentemente aponta para a missão, não apenas para a realização pessoal. Maria, séculos depois, viveria algo semelhante. Ela também recebeu um chamado que ultrapassava o conforto. Também disse sim, sem compreender tudo. Também guardou dores e promessas no coração. A teologia bíblica nos mostra que Deus gera vida onde há entrega. Ele transforma o improvável em instrumento. Ana entrega Samuel e Deus o levanta como profeta em um tempo de silêncio espiritual. Maria entrega seu corpo e sua reputação, e Deus traz salvação ao mundo. O padrão se repete. Deus não busca perfeição, busca disponibilidade. Talvez você esteja esperando que Deus mude as circunstâncias antes de agir. A Bíblia mostra o contrário. Deus age para depois mudar tudo. Ele começa no invisível. Ele trabalha no caráter. Ele prepara o futuro enquanto você ainda chora no presente. Essa revelação não é apenas histórica, ela é pessoal. Se isso amplia sua compreensão, transforme em gesto de fé. Escreva nos comentários um versículo que represente sua confiança, não para ensinar
outros, mas para reafirmar sua própria esperança, permaneça, porque estamos nos aproximando do ponto de maior tensão. O momento chega e revelação. Ana cumpriu o voto. Ela leva Samuel ao templo, não como quem perde, mas como quem confia. Cada passo até Siló carrega uma mistura de dor e reverência. Não há registro de resistência do menino. Não há cena dramática descrita. Em detalhes. A Bíblia é sóbria, porque o peso espiritual fala por si. Ana apresenta ao Senhor aquilo que nasceu do Senhor. E nesse ato, algo profundo acontece. Você precisa entender o que esse clímax revela. O milagre não termina no nascimento. Ele se completa na entrega. Ana declara, com palavras simples e poderosas, que aquele filho foi pedido ao Senhor e agora é devolvido a Ele. Esse é o ponto mais alto da fé. Quando o coração humano consegue confiar mais em Deus do que naquilo que Ele mesmo concedeu, Deus intervém não apenas na história de Ana, mas na história de Israel. Samuel cresce no templo. Ele ouve a voz de Deus em um tempo em que a palavra do Senhor era rara. O silêncio espiritual é quebrado. A obediência silenciosa de uma mãe abre caminho para um avivamento nacional. Isso não é exagero. Isso é revelação bíblica. O que você entrega em secreto pode transformar realidades muito além da sua casa. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez sua fidelidade diária pareça pequena. Talvez suas renúncias pareçam invisíveis. Mas Deus vê. Deus honra. Deus transforma, entrega em legado. O clímax não está apenas no milagre visível, mas na decisão interna que ninguém aplaude. Se você sentiu o peso e a beleza dessa revelação, participe de forma íntima. Escreva nos comentários uma frase simples: eu entrego. Não explique, não justifique. Apenas entregue e permaneça até o final, porque agora precisamos trazer essa verdade para a sua vida cotidiana, onde a fé se torna prática. Agora, você precisa trazer essa história para dentro da sua rotina real, para os dias comuns, para as noites cansadas, para os pensamentos que ninguém escuta. A Bíblia não foi escrita para ser admirada à distância, mas vivida no cotidiano. A história de Ana fala diretamente com você que carrega ansiedade, medo do futuro, preocupações financeiras, dilemas familiares e um cansaço que não se resolve apenas com descanso físico. Quando a ansiedade aperta, Ana ensina que você pode derramar a alma diante de Deus sem máscaras. Não é preciso encontrar palavras bonitas. Deus entende lágrimas. Quando o medo do futuro invade, a entrega de Samuel mostra que confiar não é controlar resultados, mas descansar no caráter de Deus. Você não sabe como tudo vai se resolver, mas sabe quem governa o tempo. As preocupações financeiras também atravessam o coração materno. Criar, sustentar, proteger, exigir recursos. Ana viveu em um tempo de instabilidade e ainda assim escolheu honrar a Deus primeiro. Isso não é irresponsabilidade, é prioridade espiritual. Quando Deus ocupa o centro, Ele organiza o restante. A Bíblia não promete ausência de dificuldades, mas presença constante no meio delas. Nos dilemas familiares, Ana ensina maturidade emocional. Ela não reage às provocações com vingança. Ela não permite que a dor a transforme em amargura. Permanente, ela leva tudo ao altar. Você também pode escolher não reproduzir ciclos de comparação, culpa e cobrança. A fé bíblica cura a autoestima ferida.
não inflando o ego, mas restaurando a identidade. Se você se sente sozinha, lembre-se de Maria. Mesmo escolhida, ela caminhou por momentos de incompreensão. Guardou coisas no coração. Aprendeu a confiar quando não era entendida. Deus não abandona quem Ele chama. O cansaço emocional não te desqualifica. Ele apenas revela que você precisa de apoio divino. Aplicar essa passagem à sua vida significa aprender a orar com honestidade, agir com fidelidade e entregar com confiança. Um passo por vez, um dia por vez. Se essa palavra te direciona, transforme isso em gesto espiritual. Deixe seu like como sinal de reciprocidade à palavra que te fortalece. Escreva nos comentários algo simples, como quem declara: Deus cuida de mim. Agora, permita que esta mensagem desça do entendimento para o coração. Deus vê você. Ele vê suas noites mal dormidas, seus medos escondidos, suas orações repetidas. Deus não se esqueceu daquilo que você confiou a Ele. Assim como viu Ana no templo, assim como viu Maria em silêncio, Ele vê você exatamente onde está. Deus cuida, mesmo quando a resposta não chega no tempo que você esperava. O cuidado de Deus não é ausência de dor, é presença constante. Ele sustenta quando o coração ameaça ceder. Ele renova quando as forças acabam. Deus guia seus passos, mesmo quando o caminho parece confuso. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma entrega é ignorada. Deus restaura. Ele transforma a frustração em maturidade. Ele transforma espera em testemunho. Ele transforma silêncio em revelação. Deus cura feridas que ninguém mais vê. Cura a culpa, a sensação de insuficiência, o medo de falhar. Cura com tempo, com palavra, com presença. Você não está sozinho. Você pertence. A Bíblia não conta histórias perfeitas, mas histórias redimidas. E a sua vida também pode ser um testemunho de redenção silenciosa. Se esta palavra te alcançou, faça 3 gestos simples, não como obrigação, mas como expressão espiritual. Curta este vídeo como apoio à palavra de Deus que ecoa. Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente sua fé neste momento, como um ato de confiança, e permaneça assistindo ao próximo vídeo como quem continua uma jornada espiritual, não como entretenimento, mas como alimento para a alma. Antes de encerrar, respire fundo, entregue suas preocupações. Confie, Deus sustenta. Deus guia. Deus restaura. E aquilo que hoje parece impossível pode se tornar, no tempo certo, um legado de fé.